Olá, tudo bem com você? Então, olha só, a partir de hoje eu vou ministrar aqui uma série de aulas para você que me acompanha, para ensinar você a fazer a avaliação a partir dos 5 elementos. Mas nós vamos ir um pouco além do que você está acostumado a ver. Normalmente utilizam-se 4 parâmetros, né? Qual é a cor que a pessoa está mais vestindo? Qual é o sabor que está mais apetecendo? Qual é a emoção que ela anda mais sentindo? E principalmente, qual é o clima, a estação do ano que ela se sente melhor. Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer aqui uma introdução para você acompanhar o que eu vou te ensinar, principalmente nas próximas aulas. Então, essa é uma aula onde eu faço uma atualização, onde eu vou aprofundar o diagnóstico em relação aos 5 movimentos, aos 5 elementos. Então, esse diagnóstico leva em conta a observação. A observação. E lógico que nós vamos utilizar o conhecimento da madeira, do fogo, da terra, do metal, da água. Para você que é novo nesse negócio, toda a medicina oriental ela é fundamentada nos 5 elementos. Nos 5 elementos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. É uma simbologia, porque há mais de 5.000 anos atrás, quando nasceu a acupuntura, você não tinha os conhecimentos que você tem hoje em dia, a ressonância, os exames, todos esses recursos. Então, como é que você cuidava da saúde das pessoas? Observando. Então, você observava fenômenos da natureza, você tinha lá a observação do que era uma pessoa saudável, então você observava principalmente características quando as pessoas estavam doentes, quando elas estavam em desequilíbrios. E essa observação, se você aprender ela a fazer direitinho, é muito simples, tá? Objetiva, para falar a verdade. Se você aprender a fazer essa observação da forma que eu vou te ensinar aqui nessa série de aulas, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um especialista em diagnóstico da medicina oriental, simplesmente observando. Alguns alunos, algumas alunas minhas, já tiveram, por exemplo, o diagnóstico da língua, o diagnóstico a partir dos olhos, da íris. A gente pode fazer diagnóstico a partir da observação da orelha, através da auriculoterapia. Nós podemos fazer N diagnósticos. Só que esse dos 5 elementos que eu vou trazer aqui para você, que é mais completo do que você está acostumado, ele é mais profundo. Só que ele vai te dar uma condição maior para que você faça a sua terapia com sucesso. Seja a terapia P2E, seja a acupuntura ou outras terapias que você executa, tá bom? Então, para você que acompanha o professor Edjasto, para você que é do núcleo de diagnóstico da terapia P2E, para você que já conhece a terapia P2E, que é uma especialista em terapia P2E, ou para você que vai se tornar uma especialista em terapia P2E. A terapia P2E é uma terapia fundamentada na medicina oriental, né? Fundamentada na medicina oriental. Só que ela possibilita você fazer atendimentos presenciais e online. E ela tem uma ferramenta boladona de diagnóstico que dá um gráfico preciso para você ser cirúrgico, para você ser cirúrgica na hora do diagnóstico. E aí você consegue trabalhar por categorias. Se a queixa da pessoa é no profissional, você tem um gráfico do profissional. Se a queixa da pessoa é saúde, saúde. Se é relacionamento, relacionamento. E aí na terapia P2E nós temos principalmente ferramentas terapêuticas que despertam a autocura. A terapia P2E ela é encantadora. Então, para você que não conhece, procura saber um pouquinho mais da terapia P2E e o que ela pode fazer por você, principalmente, não só no conhecimento para você fazer os seus atendimentos, mas principalmente porque ela tem uma ferramenta poderosa chamada seguroperidade. Eu mapeei, depois de anos ministrando aula, que os terapeutas têm alguns problemas, 2 grandes problemas, principalmente terapeutas e profissionais da saúde. O primeiro problema é a segurança na hora do diagnóstico. Muita gente é inseguro na hora do diagnóstico e tem insegurança na hora de colocar em prática. Por quê? Porque muitas vezes as coisas são muito complicadas, muito difíceis. E a terapia P2E trata essa questão da seguroperidade, trata essa questão da segurança. Principalmente a nova versão da terapia P2E, ela está simples, objetiva, rápida de aplicar. E os resultados são resultados muito rápidos. E aí, seguroperidade. Peridade é a parte da prosperidade. Tanto que eu tenho centenas de terapeutas P2E que fazem R$ 10.000 por mês atendendo um celular, uma conexão de internet. É possível, professor Edjasto? Sim, é possível, porque dentro da terapia P2E tem aulas que desbloqueiam a prosperidade. Mas falando isso, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, como vai ser essa série de aulas
no qual você vai aprender a fazer um diagnóstico pela observação, principalmente. Como é que funciona isso? Então, você já sabe que a medicina oriental é fundamentada em 5 elementos, né? Que isso são referências à natureza, principalmente. A madeira representa a floresta, o fogo representa o calor, o sol, a terra representa a terra, e o metal, ele tem 2 representações. O metal em si, ou oxigênio, né? Em muitas culturas, o metal é conhecido como ar, que é o oxigênio, e a água é a água. E aí nós temos aqui, principalmente, nós vamos poder fazer um diagnóstico pelas cores. Mas detalhe, galera, a gente aqui vai aprofundar essa questão das cores. Normalmente, de uma maneira mais simples, a gente pergunta para a pessoa qual é a cor que ela mais gosta de usar, ou qual é a cor que ela está utilizando com mais frequência. Nesse caso aqui, nós não vamos perguntar a cor. Por quê? Porque é observação. Nós vamos observar a coloração da face, principalmente, daquela pessoa que nós estamos analisando. A coloração dos dedos. Como é que está a coloração daquela pessoa? E você vai se surpreender como esse diagnóstico é preciso. Você saber fazer uma avaliação. Muitas vezes a pessoa vai estar com uma pele mais avermelhada em uma região, mais pálida em outra região. E isso nós temos a possibilidade de fechar um diagnóstico utilizando a coloração da pessoa. Então, nós vamos ter aqui conhecimentos nas próximas aulas para que você fique versado, versada, principalmente em saber avaliar pelas cores. Então, a cor verde tem uma relação direta com o elemento madeira, a cor vermelha com o elemento fogo, a cor amarelo ou amarronzado com o elemento terra, a cor meio acinzentado, a cor branca com o elemento metal e a cor preta ou azul escuro com o elemento água. Professor Edjasso, me explica um pouquinho melhor. Então, por exemplo, faz de conta que você vai atender uma pessoa que está principalmente com as extremidades mais azuladas, aquele azul mais escuro, ou em volta aqui dos olhos, as olheiras mais azuladas. Isso indica que ela tem um desequilíbrio no elemento água. E o elemento água, eu não sei se você sabe, ele comanda meridianos. O que são meridianos, professor Edjasso? São caminhos de energia que nutrem os órgãos. E isso também tem uma relação direta com chakras, que depois eu vou explicar um pouquinho mais profundamente nessas nossas aulas, e tem uma relação também direta com outra base da medicina oriental, que é o Yin e o Yang, que são 2 energias opostas que se complementam. Mas se você ficar comigo, acompanhar todas as aulas, você vai entender isso com muita sabedoria. E eu vou procurar explicar, como eu sempre explico, com muita simplicidade, para que você tenha a capacidade de entender. Falado isso, nós também vamos analisar, principalmente, os sons que essa pessoa está emitindo. Sério, professor Edjasso? Sério. Se você fizer um diagnóstico pela observação, você vai observar que a pessoa ela tem o seu tom de voz, mas quando ela fica em desequilíbrio, esse tom de voz, alguns nuances na voz dessa pessoa ficam mais evidentes. Por exemplo, eu que sou elemento madeira, quando eu desequilibro na madeira, porque eu posso desequilibrar em outro elemento, eu vou ter uma tendência a falar mais alto do que eu falo, quase gritando ou gritando. Então, se você vai atender a pessoa, você, a partir do momento que você dominar esse conhecimento que eu vou passar para você, você vai ter a possibilidade só de observar a pessoa a falar. Na hora que você está fazendo a sua anamnese, as suas perguntas, você já vai saber se aquela pessoa está com um desequilíbrio no elemento madeira. Por exemplo, o elemento madeira, ele domina 2 meridianos, que é o meridiano do fígado e da vesícula biliar. Professor, e o elemento água que você já falou? Opa, domina também 2 meridianos, o da bexiga e o meridiano dos rins. Por isso que tem lá um desequilíbrio de edemas, arroxeado, né, azulado, azul escuro. Então, a partir desse conhecimento, você vai ter a possibilidade de ir além. E esse conhecimento vai ajudar você que é acupunturista, você que é terapeuta P2E, você que é nutricionista, você vai saber muitas vezes por que aquela paciente não consegue emagrecer. Muitas vezes tem a ver com um desequilíbrio num determinado elemento, num determinado meridiano e num determinado órgão. E esse desequilíbrio pode ser por excesso
ou por falta, por ausência de energia naquele elemento. Eu vou estar explicando tudo isso aqui de uma maneira bem simples, bem fácil, para que você entenda. Poxa, professor, estou gostando disso daí. Ó. Se você está gostando, coloca aí para mim nos comentários se você quer aprender mais, se você está interessado nesse tema, coloca aí para mim nos comentários para que eu saiba que realmente essa aula está sendo valiosa para você. Nós também vamos utilizar, nesse caso, o nosso olfato. Então, nas cores, os olhos, nos sons, o ouvido, e agora nós vamos utilizar o nosso olfato. Por quê? Dependendo do odor dessa pessoa, a gente consegue sim saber aonde ou onde está o desequilíbrio. E aí você vai percebendo, já tem cor, já tem os sons, agora tem o odor da pessoa. Então a pessoa ela tem um odor característico e dependendo da disfunção, esse odor fica bem assim, bem evidente, tá? E aí eu já vou avaliar. Quando o odor da pessoa muda, isso me mostra, anota aí, que aquela disfunção já é uma disfunção crônica. Coloração nem tanto e também os sons nem tanto. Mas quando o odor da pessoa fica diferente, ele fica um odor evidente dentro dos odores, o que acontece? Opa! Aí a gente sabe que aquela pessoa tem algo crônico ali. Ela tem algo crônico. Deixa eu só, eu acabei não passando para vocês. Eu falei as cores que estavam relacionadas a cada elemento, mas não falei os sons. Grito madeira, riso fogo, cantarolar terra, choro metal, gemido água. Agora, os odores. Rançoso mais madeira, queimado mais fogo, fragrante. Gente, vocês vão ficar malucos com a explicação que eu tenho aqui para um odor fragrante. É lindo, é lindo, é lindo. Fétido e pútrido, tá bom? Fragrante terra, fétido metal e pútrido é um desequilíbrio do elemento água. Aqui a gente está falando dos desequilíbrios. Depois nós vamos falar aqui das emoções. Só que tem uma diferença daquilo que você está acostumado. Porque normalmente você pergunta qual é a emoção que a pessoa sente quando ela está num determinado desafio. Por exemplo, se a pessoa está num desequilíbrio do elemento fogo, se ela está passando um problema, aí você pergunta, dessas 5 emoções, qual que você está sentindo mais? Você está perdido? Você está preocupado? Você está triste? Você está inseguro? Né? Você está irritado? Aqui é diferente. Aqui nós não vamos perguntar. Nós vamos observar a expressão da pessoa quando ela nos contar aquele desafio. Ela fica com expressão de preocupada, de triste, de quem está com medo, insegura, de quem está com muito ódio ou de quem está perdida sem direção. Isso daí eu vou ensinar para você. Então você percebe agora que o que eu estou trazendo aqui é totalmente diferente daquilo que você está acostumado. A ira tem a ver com o elemento madeira, o perdido com o elemento fogo, o preocupado com o elemento terra, a tristeza com metal e a insegurança com água. Já vou avisando a você que está chegando agora, que de repente é acupunturista, e de repente está vendo muitos termos novos, uma forma nova de interpretar e aprender. Por quê? Infelizmente, muitos dos profissionais que ministram aulas na nossa área de acupuntura, eles fazem o melhor, mas muitos deles não têm o conhecimento lá na fonte. Lá na fonte da medicina oriental. Muitas vezes estudaram somente nos livros, e nos livros nós temos muitos erros de tradução, principalmente eles foram traduzidos lá do cantonês para o mandarim, do mandarim para o inglês ou para o espanhol, e depois para o português, e muitas vezes se perde o conhecimento. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas falando muito do elemento fogo relacionado só à alegria. Ser alegre demais é ruim. Não, ser alegre é bom, né? Tá perdido é ruim. E isso tem a ver com os erros aí de tradução. Mas daí a gente deixa para outra hora. Não vamos fazer polêmica agora. Eu só quero passar aqui o que você vai aprender nas próximas aulas. E aí nós vamos ter aqui, principalmente, os sabores. Aí o sabor, o azedo é do fogo, o azedo é da madeira, perdão, amargo é do fogo, doce é da terra e o umami é relacionado ao elemento metal. Para você que me acompanha, eu ministrei uma aula e deixei disponível por um período, uma aula especial falando do sabor umami. Se você não assistiu, você precisa assistir. Se você não acompanhou essa aula, pergunta aí nos comentários como você pode fazer para ter acesso a essa aula sobre o sabor umami. Normalmente, o sabor do elemento metal é ligado ao picante. Mas olha, é uma atualização muito poderosa que nós trouxemos sobre o sabor umami relacionado principalmente ao elemento metal, principalmente relacionado aos meridianos
do pulmão e intestino grosso, porque o elemento metal comanda os meridianos do pulmão e intestino grosso. Meridiano pulmão, sistema respiratório, isso mesmo. Tá muito legal essa aula, tá? Se você não acompanha, coloca aí para mim se você assistiu essa aula. Coloca aí se você assistiu essa atualização que eu deixei disponível por um período para todos. E depois, o sabor salgado relacionado ao elemento água. E depois nós temos os tecidos, tá? Os tecidos são interessantes porque muitas vezes a pessoa tem uma queixa e essa queixa da pessoa, muitas vezes, ela tem uma queixa de uma diabetes, por exemplo. Ela tem uma queixa relacionada a diabetes ou aumento da pressão arterial. E normalmente a gente vai relacionar o aumento da pressão arterial a uma disfunção do sistema circulatório, que normalmente estaria conectado ao elemento fogo e aos seus meridianos. Os meridianos do elemento fogo, vocês sabem quais são, né? Intestino delgado, coração, triplo aquecedor e circulação sexo. Legal? Esses são os meridianos. Mas muitas vezes aquela hipertensão, aquela pressão está subindo porque a pessoa tem um desequilíbrio em um outro elemento. E eu vou saber disso como? Opa, fazendo uma avaliação dos tecidos. Muitas vezes a causa daquela pressão alta não é o fogo, não tem a ver com os vasos sanguíneos. Muitas vezes pode ter a ver aqui um excesso de preocupação no elemento terra. E aí você vai notar uma rigidez muito grande nos músculos daquela pessoa. Então, os tecidos são muito importantes, saber fazer o diagnóstico pelos tecidos, porque ele vai dar uma visão muito profunda. Você vai saber na hora se a pessoa tem ali uma rigidez em tendões ou ela tem uma fraqueza em tendão, é uma pessoa que tem lá a tendência a romper os tendões, tem a ruptura do tendão do bíceps, tem aquelas pessoas que têm manchas arroxeadas, tem a ver aqui com os vasos sanguíneos, tem muitas pessoas que têm muita tensão, muitas tensões, principalmente na musculatura, aqui da região do trapézio, que na medicina oriental é conhecido como triângulo emocional. Então você vai aprender aqui coisas maravilhosas nas próximas aulas. Você vai ter a possibilidade de fazer uma avaliação da pele, principalmente você que é profissional, que trabalha com pele, principalmente proporcionando beleza para as pessoas, você que é uma esteticista, você que trabalha com injetáveis, você que trabalha com tecnologias, quando você aprender a observar a pele do ponto de vista da medicina oriental, muitas das coisas que não fazem sentido para você hoje, você vai fazer sentido. E o melhor de tudo, que se você souber fazer o diagnóstico e perceber esse tecido, a pele, como nós percebemos, com o conhecimento que nós temos da medicina oriental, você vai ter a possibilidade de proporcionar resultados que a maioria dos profissionais não consegue. Principalmente se você associar os conhecimentos da harmonização transdérmica ortomolecular. Eu faço muito essa associação dessa nutrição tópica com micronutrientes, com vitaminas e minerais, principalmente nos pontos de acupuntura, nos meridianos. Por quê? Quando nós utilizamos as formulações para a harmonização transdérmica ortomolecular, além dela fazer essa nutrição tópica com vitaminas e minerais, nós temos a possibilidade de fazer despolarização de membrana sem agulha. E tem muitas pessoas que têm medo de agulha. Então, hoje, praticamente, eu não utilizo agulha. Eu utilizo para despolarização de membrana uma nutrição. Eu já vou nutrir um elemento, já vou nutrir o meridiano, já vou nutrir o órgão com aquilo que ele precisa, com o elemento químico que ele precisa. Isso daí é fabuloso. E se você continuar acompanhando o professor Edjasto, em algum momento você vai ter acesso a essas informações. Se você quer saber mais, coloca aí, eu quero saber mais, professor Edjasto, eu estou gostando. E aí curta, compartilha essa aula, porque ela vai ficar aqui por um tempo, tá? Essa aula, normalmente eu deixo essas aulas especiais disponíveis para todo mundo por um período, e depois essas aulas, elas vão lá para a plataforma de aulas dos meus alunos. Legalzinho? Bacana? Então vamos lá, vamos continuar aqui para você. E aí nós temos também a questão dos ossos, que está relacionado ao elemento água. Orifícios. Nós podemos fazer uma avaliação pelos orifícios. Os olhos têm a ver com o elemento madeira, a língua com o elemento fogo, boca e lábios com o elemento terra, o nariz com o elemento metal e os ouvidos com o elemento água. Normalmente, quando o velhinho começa a ficar surdo, o quê? Você vai buscar, tem uma deficiência de essência. Normalmente a essência ela está contida no meridiano dos rins, que fazem parte do elemento água, tá bom? Então, vitalidade tem a ver com os rins. Tem duas essências, a essência ancestral e a essência adquirida. Mas depois eu falo um pouquinho mais disso daí. E aí nós temos o clima, que aqui não é o clima que a pessoa mais gosta.
o clima que muitas vezes a pessoa se sente melhor ou o clima que ela é mais afetado, mais afetada. Por exemplo, eu que tenho uma composição que se destaca o elemento madeira, porque normalmente nós somos uma associação de elementos, mas a minha composição, principalmente o emocional, é muito forte o elemento madeira. O elemento madeira não gosta muito do vento. Né? Não gosta muito de vento, o vento atrapalha a vida dele, e eu sou um cara que uma simples brisa do mar, na hora é muito agradável, mas depois eu não fico bem de saúde. Olha que interessante. Então, você vai entender porque alguns climas fazem bem para algumas pessoas e outros climas não fazem tão bem. E aí, nessa avaliação pelo clima, não é só saber o que faz bem e o que faz mal, mas a gente passa a entender aonde que está o desequilíbrio. Dependendo do que a pessoa fala do que causa aquele clima, a gente entende qual é o elemento, qual é o meridiano, qual é o órgão afetado energeticamente. Então, galera, coloca aí se você quer saber mais, se você acha importante você aprender esse diagnóstico com mais profundidade, explicando de uma maneira simples, fácil, objetiva, mas para fugir só daquelas 4 perguntinhas da medicina oriental. Então, vento, madeira, calor, fogo, umidade, terra, secura, metal e o frio, a água. Então, essa daqui foi a introdução. Essa aqui foi a introdução. E aí, as próximas aulas, eu vou explicando cada um daquilo que eu trouxe. Eu vou explicar cores, vou explicar sabores, vou explicar clima, odores, tecidos, orifícios, sons. Aí eu vou explicar para você com profundidade. Então, quero agradecer demais a sua presença, mas, por favor, dá o like, se inscreva aí se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva, por favor, lembrando que essa aula vai ficar aqui só por um período disponível para você. Então, assista ela, fique de olho nas próximas aulas, onde eu vou aqui trazer todo esse conhecimento para que você aprenda a fazer um diagnóstico de forma simples, prática e objetiva, mas com muito conhecimento. E por que eu trouxe essa aula? Porque um dos grandes desafios da maioria dos profissionais que trabalham nessa área da medicina oriental é principalmente saber fazer um diagnóstico. Né? Um diagnóstico assertivo, um diagnóstico que realmente faça sentido e um diagnóstico que possibilite você escolher as ferramentas corretas para proporcionar, como nós falamos na terapia P2E, o despertar da autocura. Então, gratidão, dá o like, né? Dá o like, porque isso é muito importante, a plataforma entende que essa aula é importante. Beijos, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.